Em meio a uma época em que o governo chinês não permitia que casais tivessem mais de um filho, um homem chamado Yu Shangshong não conseguiu fechar os olhos para uma triste realidade do país: o abandono de recém-nascidos. Durante os anos, ele não só encontrou crianças deixadas para morrer, como foi o responsável por levá-las para casa e dar um lar para cada uma. 12 no total. E hoje, eu, Ivan Lima, vou te contar essa história. Para você entender como a situação chegou ao ponto de um trabalhador de necrotério precisar fazer da própria casa um abrigo para crianças abandonadas, precisamos falar um pouco sobre a política do filho único da China. Bem, no final da década de 70, o governo chinês estava com um problema de superpopulação e precisava fazer alguma coisa para que o país não passasse por imensas dificuldades no futuro em termos de saúde, educação e recursos básicos. Era simples, na verdade. Qualquer casal estava proibido de ter mais de um filho. Quem descumprisse a lei poderia levar uma multa. Na nossa visão, a medida pode parecer um pouco absurda demais. Só que, além de existirem exceções, o país não encontrou outra forma de combater a pobreza. De acordo com estimativas de 2015, a política ajudou no desenvolvimento da China e fez milhões de pessoas saírem de situação de risco nos últimos 30 anos. Em contrapartida, ela também teria impedido cerca de 400 milhões de nascimentos. E como eu te adiantei, havia exceções. Na zona rural, por exemplo, casais tinham a permissão de ter um segundo filho, se o primeiro fosse menina. Em outros casos, eram as minorias étnicas que não precisavam obedecer à norma. No final das contas, boa parte da população não precisou seguir a regra. Só que isso não fez com que vários problemas deixassem de existir por causa da política do filho único. Com a preferência para homens, que poderiam ajudar a levar dinheiro para casa com maior facilidade desde pequenos, o número de abandono de meninas aumentou consideravelmente, fazendo com que orfanatos ficassem cheios e muitas delas crescessem longe da família original. Só que esse não era o cenário mais complicado. Afinal, quem ia para o orfanato ainda tinha a chance de conseguir uma nova casa. A parte mais triste diz respeito aos bebês que não conseguiam entrar em alguma instituição. Sabe o que acontecia? Ou eles simplesmente eram abandonados na rua ou colocados em caixas de sapatos e deixados em portas de casas ou em florestas. Como o governo permitia que fosse feito o aborto para que a política fosse cumprida, a quantidade desses casos também cresceu consideravelmente. Na pior das hipóteses, as famílias mais desesperadas por não terem o que comer ou não terem condições de dar uma vida boa para os recém-nascidos recorriam ao infanticídio. E é aí que chegamos ao personagem principal da nossa narrativa, Yu Shangshong. Atualmente, ele deve estar com seus 78 anos, mas toda a história começou quando ele tinha 40 e viu como era complicada e triste a situação do seu país quando o assunto era gravidez. Foi nessa época que ele e esposa decidiram adotar a primeira filha, nesse caso, de um jeito mais convencional, através de alguma instituição. O acontecimento que mudaria a vida deles veio 4 anos mais tarde. Enquanto andava pela sua comunidade, Yu ouviu um choro distante e foi investigar. Ao chegar mais perto, ele deu de cara com uma caixa de papelão e dentro dela tinha um bebê recém-nascido que muito provavelmente tinha acabado de ser deixado lá para morrer. Yu simplesmente não podia dar as costas para a criança e fingir que nada tinha acontecido. Foi então que ele não só resolveu levá-la para casa, como também adotá-la. Não demorou muito para que ele encontrasse outra menina abandonada em uma região próxima e também a levasse para casa para fazer parte da família. E até 1998, Yu adotou um total de 12 crianças.
E adivinhe só, todas meninas. E todas chegaram até o casal das formas mais inesperadas possíveis. A atitude deles é muito bonita de se ver, mas não pense que tudo foram flores durante os anos que se seguiram. Por ser o único que trabalhava, a vida era muito difícil para a família. No início dessa aventura, Yu ganhava dinheiro apenas com trabalhos temporários, fazendo um bico aqui e ali. Nada que desse dinheiro suficiente para manter todas as crianças. A situação só ficou um pouco mais estável quando ele encontrou um trabalho em um necrotério. De acordo com a filha mais velha da família, uma moça chamada Yu Kaizong, sua mãe costumava carregá-la nas costas para fazer alguns trabalhos, como recolher lixo ou mesmo pedir esmolas nas ruas. E até que essas pequenas ações geravam resultados, como quando elas ganharam dinheiro ou roupas velhas. A situação era difícil, é verdade, mas existia muito amor envolvido. E foi por isso que Yu e a esposa ficaram devastados por dentro, quando uma das 12 meninas faleceu vítima de uma doença. Eles se sentiram responsáveis pela fatalidade, pois sabiam que a condição que davam para as filhas não era a melhor possível. Sem falar que eles não eram jovens como antes, e o trabalho se tornava cada vez mais pesado com o passar do tempo. O casal precisava tomar uma decisão difícil, mas necessária para que todas as filhas tivessem a chance de ter uma vida melhor. E para isso, eles decidiram entregar as próprias filhas para adoção. Durante uma entrevista, Yu explicou que, se elas fossem para famílias com melhores condições, a triste atitude era como dar uma nova vida a elas. E até que funcionou no início. O casal conseguiu que metade das meninas ganhasse novos lares, mas chegou em um ponto que o coração não permitia mais. Depois de algumas despedidas dolorosas, Yu e a esposa decidiram acabar com as adoções e ficaram com 5 filhas em casa. É muito difícil para nós entender todo o sacrifício que eles precisaram passar. Yu foi o salvador das meninas, e para que continuassem com a vida que ele sonhava para elas, foi necessário deixá-las seguir em frente com outra família. A boa notícia é que antes de 2017, as 4 filhas mais novas de Yu conseguiram entrar para a faculdade. Mesmo enfrentando a pobreza, afinal, a condição não mudou drasticamente depois das adoções. Nosso protagonista ainda teve a felicidade de ver as filhas avançando na vida, trilhando os próprios caminhos. Inclusive, a história de como Yu encontrou as 2 meninas mais novas também é curiosa. Era 1998, ele encontrou uma delas abandonada perto da comunidade onde vivia. Depois, em um intervalo de 3 dias, ele deu de cara com a outra bebê. As 2 estavam em caixas de papelão e foram deixadas com algumas informações de nascimento. E olha só, as 2 tinham nascido com a diferença de apenas uma semana. A prova de que o amor é o maior sentimento que rodeia a família está bem na sala de estar da casa deles. Pendurado em algum lugar está um bordado feito pela filha com os dizeres: "Uma família pacífica prosperará", como gratidão por todos os sacrifícios que Yu fez, desde trabalhar até não ter mais forças e abrir mão de vários sonhos pela família. As meninas o presentearam com um anel de ouro em seu aniversário de 70 anos. A parte boa da situação é que o governo banca parcialmente a mensalidade das 2 filhas mais jovens. Só que, ao mesmo tempo, isso ainda deixa a vida um pouco complicada. Sem a esposa, que infelizmente já faleceu, cabe a Yu e ao restante das filhas encontrar formas de cobrir as despesas diárias do campus universitário. Mas isso nunca desanimou a família. Pelo contrário, quando a história ganhou destaque nos jornais, muitas pessoas encaminharam mensagens motivadoras para Yu, enaltecendo toda a coragem que ele teve ao longo dos anos. Depois de mais de 3 décadas da política do filho único, muita pressão internacional e do crescente envelhecimento populacional, a China decretou o fim da norma no ano de 2015. Hoje em dia, é permitido que os casais do país tenham, no máximo, 2 filhos. Espero que a história de Yu
tenha te inspirado a sempre pensar no próximo, antes de si mesmo. Um forte abraço e até mais. Tchau!